Minutos. A hora certa para você, 2h03 na Grande Sobral. Chegou o momento de ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. Eu quero já nesse momento convidar você a estar atento à voz do Senhor, porque nesta madrugada o Senhor ele quer falar contigo. Nesta madrugada o Senhor ele quer se revelar através da sua palavra. Então, você que está em casa, você que está no trabalho, me presta um minuto da sua atenção. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, em um tempo caótico em nossa cidade, em nosso estado. E o Senhor nessa madrugada ele quer falar com você. É momento da palavra de Deus. Resgatando almas e o momento da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra que o Senhor nos revela nesta madrugada está no livro de Jonas, no capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2, o livro do profeta Fujão, né? Jonas, que quer dizer mensageiro. Aleluia. Jonas capítulo de número 2. É a palavra que o Senhor tem para você nesta madrugada. Está aqui nesse livro. Jonas capítulo de número 2. Você que nos acompanha via Facebook, convido você a compartilhar a nossa live para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, queridos. Jonas capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia eu tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graças nesse momento por essa palavra, porque sabemos, Senhor, que é uma palavra que veio direto do teu coração para nossas vidas. E eu tenho certeza, Senhor, que nesta madrugada o Senhor irá falar com alguém. Por isso eu te peço nesse momento, Espírito Santo, nosso amigo, que tu possa ir de encontro a cada pessoa que nesse momento ouve esta programação, seja pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio,
E aonde quer que ela esteja, que ela possa ser impactada com essa palavra. Que não venha ser o homem, mas que venha ser o próprio Deus a falar nesta madrugada com cada um de nós. Pai, fala conosco, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Programa Resgatando Almas. Aleluia. Queridos, a história de Jonas, profeta fujão. Nós conhecemos a história, ouvimos várias pessoas pregar sobre esse profeta. E o capítulo de número 2, para que nós possamos entender, tem situações na vida do ser humano que nem sempre é o diabo, que nem sempre é Satanás, que nem sempre vai ser o inimigo. Há situações na vida do ser humano que vêm, e eu sempre tenho dito isso, ou Deus mandou, ou Ele permitiu. E há situações que Deus manda ou permite porque Ele quer. Mas tem situações que Deus manda, que Deus permite porque nós atraímos para nossas vidas. Aleluia. Nem sempre o Senhor, Ele vai querer nos tentar, Ele vai querer nos provar, Ele vai nos querer nos ver passar por dias difíceis. Mas as nossas atitudes, os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa postura diante do Senhor, quando se torna errônea, o Senhor, Ele vai permitir que coisas ruins aconteçam, para que nós possamos entender que quem tem o controle de tudo e de todas as coisas em nossa vida é aquele que está entronizado no céu, e que sempre vai prevalecer na nossa vida é a vontade dele. O texto de Jonas, a história de Jonas, vai nos revelar que Jonas, ele estava dentro de um grande peixe, pastor Tiago, e que Jonas agora estava vivendo dias difíceis. Jonas agora estava provando do castigo de Deus pela sua desobediência. Jonas agora estava provando da justiça de Deus pelo simples fato de não deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida. O capítulo de número 1 vai nos mostrar que Jonas recebe do Senhor uma missão. Havia uma cidade que estava em pecado. Havia uma cidade que estava desonrando a Deus. E a sua malícia e o seu pecado subiu às narinas do Senhor. E agora o Senhor olha para aquela cidade e avista 120.000 homens na grande cidade de Nínive. Homens que não sabiam discernir a sua mão direita da esquerda e a esquerda da direita. Pessoas que não tinham discernimento, direcionamento. Por isso estavam a pecar e a desonrar a Deus. E a palavra vai nos revelar que quando o Senhor se revela para Jonas, o Senhor agora entrega uma missão para aquele homem. Missão essa de levar a mensagem do arrependimento para aquela grande cidade, pois o Senhor não queria castigá-la, mas o Senhor queria ver aquela cidade se arrependendo e se voltando para Ele. Todavia Jonas, ao receber a mensagem de Deus, ao receber a missão de Deus, Jonas agora resolve desobedecer. Jonas agora resolve tomar uma direção contrária daquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Jonas agora resolve fazer do seu jeito. Jonas agora quer fazer da sua maneira.
O Senhor manda ele ir para Nínive, mas Jonas compra a passagem, entra no navio e agora vai viajar em direção à Europa. Sentido totalmente contrário daquilo que o Senhor havia ordenado para Jonas. A história vai nos revelar no capítulo de número 1, que agora esse navio ele está em alto mar. E esse navio agora está sendo assolado pelas ondas. O vento está vindo de uma forma furiosa contra aquele navio, ao ponto dos marinheiros terem que jogar em alto mar as cargas. Foi necessário para que o barco não tombasse, não naufragasse. Foi necessário que os marinheiros jogassem tudo em alto mar. O texto vai nos revelar que eles oram para os seus deuses, mas nada acontecia e o mar estava furioso. E agora aqueles homens que já haviam se desfeito de tudo para salvar as suas vidas que estavam em risco, agora começam a se questionar entre si o que estava acontecendo naquele momento, que os mares estavam furiosos. E agora eles vão se deparar com Jonas dentro de um navio. Enquanto eles estavam correndo risco de vida, enquanto eles estavam tendo grandes prejuízos, Jonas estava dormindo dentro daquele navio. Escuta isso, querido. É muito forte essa palavra, ela vem para nos confrontar. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar para você nessa madrugada. Aleluia. Tem momentos na nossa vida que quando nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, quando nós estamos sendo desobedientes ao Senhor, quando nós estamos indo na contramão de Deus, escuta isso, querido. Eu aprendo com essa palavra, pastor Tiago, que Deus, para poder nos penalizar, para poder nos punir, para poder nos castigar, Ele não vai apenas pesar a mão sobre as nossas vidas. Ele não vai pesar a mão apenas na vida daquela pessoa que está praticando o pecado, ou na vida daquela pessoa que está praticando o erro. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Escuta o que eu vou te falar agora, é muito forte. Quando nós cometemos erros, nós começamos a ser castigados pelo Senhor ao ver pessoas que nos amam, pessoas que nos cercam, pessoas que estão próximas de nós, pagando o preço. Aqueles marinheiros, eles não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, mas agora eles estavam tendo grandes prejuízos. Eles agora estavam sofrendo danos. Eles agora estavam com as suas vidas em risco. E eles não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, mas eles estavam próximo de Jonas. Eles estavam onde Jonas estava. E agora o Senhor, para poder penalizar Jonas, para poder fazer com que Jonas provasse do seu castigo pela sua desobediência, o Senhor agora deixa o mar furioso contra aquele barco. E os marinheiros chegam até Jonas e falam para Jonas: o que tu está fazendo aqui? O mar está furioso, estamos prestes a naufragar e você dormindo, rapaz. Já fizemos de tudo, já lançamos toda a carga do navio fora, já oramos aos nossos deuses. Que Deus é o teu? E quando eles descobrem a origem de Jonas, eles descobrem que Jonas, ele pertencia a um Deus que era muito maior e mais poderoso do que os deuses a quem eles serviam. E eles começaram a entender, aleluia, o que tu fez para o teu Deus, porque os nossos deuses nós já oramos a eles e nada aconteceu. E se o mar está furioso é porque o teu Deus está furioso. E se ele está furioso, alguma coisa tu fez.
Jonas vai dizer: a culpa é minha. Tudo isso que está acontecendo é porque eu desobedeci ao meu Deus. É porque eu estou indo na contramão dele. Ele me mandou fazer algo e eu estou fugindo da face dele. Jonas agora estava reconhecendo que aqueles homens estavam sendo penalizados pelo erro dele. E agora o texto vai dizer que o capitão do barco vai dizer: Jonas, e agora? O que vamos fazer contigo? Jonas, fala para mim o que a gente tem que fazer. E agora Jonas disse: para resolver o problema de vocês, é simples. Me joguem em alto mar. Me tirem daqui de dentro. E vocês passarão a desfrutar de bonança. A calmaria vai vir para esse barco, para esse navio, quando eu for retirado dele. Me perdoe, querido, eu preciso falar isso para você. Essa palavra vai confrontar alguém que está me ouvindo agora. Talvez dentro da tua casa você tenha vivido dias difíceis. Talvez dentro da sua casa você tenha vivido dias de turbulência. Talvez não tenha tido paz, talvez não tenha tido mais alegria, talvez não tenha mais desfrutado de dias felizes. E você olha em volta e você vê pessoas que você ama, que também estão sofrendo. Pessoas que você ama, que estão passando por dias ruins. Pessoas que você ama, que você olha para a sua vida e você começa a ver que nada está dando certo na vida dela. Aleluia! E aí chega o momento, querido, da gente poder se autoanalisar e ver as nossas atitudes e rever os nossos conceitos. Se o que nós estamos fazendo, se o que nós estamos praticando diante do Deus a qual nós servimos, se nós temos realmente agradado ao nosso Deus. Porque, pastor Tiago, tem momentos na nossa vida que quando nós desobedecemos a Deus, Deus ele vai pesar a mão, não apenas na nossa vida, mas ele vai pesar a mão na vida de quem nós amamos. E a culpa é nossa. Pastor, mas Deus ele é justo. Sim, ele é. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi pecou, o filho dele pagou. O filho dele pagou. É muito forte, pastor. Verdade, pastor Françoel. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós cometemos erros, falhas, desobedecendo a voz do Senhor, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão esperando que Deus, por intermédio de nossa vida, venha abençoar a vida deles, quando eles deparam com situações adversas e quando eles verem que está dando tudo errado em suas vidas, às vezes ele fica se perguntando, às vezes eles ficam se martirizando o porquê que está acontecendo aquilo. E aqueles que estão ao nosso redor não imaginam o porquê de estar passando por aquilo, mas a pessoa que desobedeceu, quando a gente não obedece à voz do Senhor, a gente tem a consciência que aquelas pessoas que estão ao nosso redor estão passando por aquilo por erros da gente mesmo. Sim. E se a gente não reconhecer, se a gente não se examinar, as pessoas que estão ao nosso redor vão continuar a sofrer, vão continuar a padecer por conta da nossa desobediência. E as pessoas, como o senhor acabou de dizer, que não tem nada a ver com a desobediência que muitas vezes a gente comete, que Jonas cometeu, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, quando eles percebem a gravidade da situação que está acontecendo,
ele chega para a pessoa e pergunta por conhecer o Deus a qual a pessoa serve. É o que acontece, pastor, nos dias de hoje. Tem pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, ou dizem que servem, estão dentro da igreja, e muitas das vezes está até buscando pela família, mas a sua posição diante do Senhor não é uma posição correta, não é uma posição certa. E vem ao ponto das pessoas da sua própria casa questionar e dizer: que Deus é esse que você serve, que a sua vida não muda, né? Que Deus é esse que você serve, que você continua na mesma. E não somente a pessoa que está servindo e que busca ao Deus Todo-Poderoso, mas também que já está afetando dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque nada acontece. A mão de Deus não se move em favor da pessoa e nem tampouco em favor da família. Com certeza. Aí, isso é o que estava acontecendo com Jonas. Pronto. Jonas, por desobedecer a Deus, tanto Jonas agora estava sendo castigado pelo Senhor, como as pessoas que estavam ao redor de Jonas estavam pagando um preço pela desobediência de Jonas. E o Espírito Santo está falando com alguém nessa madrugada. Há alguém que você ama que está passando por uma situação difícil e que você ainda não havia entendido por quê. Mas talvez, pelos seus erros, pela sua desobediência, pela sua posição diante do Senhor, pessoas que você ama têm sido afetadas. Pessoas que você ama têm sido atingidas. Para que você possa se voltar para Deus, não é para você se distanciar, não é para você se afastar, não é para você deixar de servir, não, mas é para você se corrigir, é para você se posicionar. E quando você resolver se posicionar, querido, tenha certeza de uma coisa: as bonanças, as bênçãos de Deus vai vir sobre a tua vida e vai vir sobre a vida de quem você ama também. Da mesma forma que você acredita que sendo obediente, fiel, leal a Deus, Deus vai te abençoar e abençoar a tua casa, também creia e entenda assim, querido, que se você for desobediente, tanto você vai pagar um preço, como quem você ama. É a promessa de Deus para Abraão, era que essa promessa seria para toda a sua descendência, promessa de bênçãos. Então aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a tua vida de bênção, também tem para a nossa família. Mas nós precisamos entender que quando nós erramos diante do Senhor, quando nós pecamos diante de Deus, pessoas que nós amamos podem pagar o preço. Foi o que aconteceu com Davi. Davi pecou. Davi adulterou. E o filho daquele adultério, que não tinha nada a ver com o pecado de Davi, a criança não tinha nada a ver, pagou o preço por conta da sua desobediência. E quando o profeta chega para poder anunciar para Davi o que iria acontecer com seu filho, a Bíblia vai dizer que Davi orou, se humilhou, rasgou as suas vestes, chorou, mas de nada teve proveito. Nada. Porque ele havia cometido o pecado, querido. Deixa eu falar algo para você, me perdoe se essa palavra ela está sendo dura para você, mas ela precisa confrontar você nessa madrugada a se reposicionar diante de Deus. Essa palavra vem de encontro à sua vida para que você possa fazer uma autoanálise do que você está vivendo nos dias de hoje. O que levou você a passar por isso? O que está levando você a passar por essa situação? Jonas agora é jogado no alto mar. É triste. Jonas teve que reconhecer que aqueles homens estavam sendo atingidos pela sua desobediência e que só tinha uma maneira daqueles homens não correrem mais risco de vida. Qual é, pastor? Foi Jonas ter sido jogado em alto mar. E analisando aqui, pastor François, perdoe eu analisando aqui a palavra do Senhor,
E olha que aqueles homens, eles ainda temeram por conhecer o Deus de Jonas e por conhecer, como o Senhor falou no início da mensagem, a descendência de Jonas. Porque eu acredito, após eles saberem a identidade de Jonas e da onde Jonas era, da onde ele estava vindo, porque em Gênesis 12, o Senhor fala para Abraão: Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoar, eu também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. Então, no momento em que Jonas falou que a tempestade, o vendaval ali, o mar estava a ponto de virar aquele barco, o capitão daquele barco temeu, pelas palavras que eu acabei de ler, temeu em fazer algo de mal a Jonas. Quando ele perguntou: Jonas, e agora o que eu vou fazer contigo? O que eu farei contigo? Ele colocou nas mãos de Jonas. Nas mãos de Jonas. Tá nas tuas mãos. E o próprio Jonas disse: não me joguem no mar, e o problema está resolvido. Está resolvido. Reconheceu que o problema era ele. O problema era ele. É isso que Deus ele quer nesta madrugada, mas Ele não quer que você reconheça para Ele poder te penalizar, não. Ele quer que você reconheça antes dele te penalizar. Foi o que aconteceu com Jonas. Foi o que aconteceu. Agora Jonas ele é jogado em alto mar, querido. Conhecemos a história que ele agora é engolido por um grande peixe. Ele não é devorado, ele é engolido. E agora nós vamos ver no capítulo de número 2 que o próprio contexto do capítulo vai dizer: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Jonas agora está dentro do grande peixe. Jonas agora está dentro da situação. Jonas agora está vivendo o castigo de Deus sobre a sua vida. E agora Jonas ele está lá, dentro do grande peixe, nas mais baixas profundezas do mar. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Jonas, ele ora ao Senhor das entranhas do peixe. E essas são as palavras de Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, escuta isso, querido. Está angustiado, está triste, está passando por problemas, está sem força de orar, já não tem mais fé para clamar. O Senhor ainda te ouve. Aleluia. O Senhor ainda te ouve na tua angústia, querido. Então, pelo amor de Deus, não para de buscar, não para de clamar, não para de orar ao Senhor. Na sua angústia, clame a Ele. Nessa situação que você está vivendo, ore a Ele. Sabe, Ele vai ouvir você, Ele vai responder você. É a sua palavra que nos garante isso. Jonas está dizendo: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Nesta madrugada o Senhor, Ele quer revelar para você os seus segredos, os seus mistérios, e Ele só revela para quem tem intimidade com Ele. Aleluia. Aleluia. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Não importa onde você está, querido, o Senhor Ele te ouve. Não importa onde você se encontra, Ele te ouve. Aleluia. Escuta isso, é forte. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Olha o que é que Jonas está dizendo, pastor. Jonas, ele não está atribuindo a culpa aos marinheiros. Jonas, ele não está atribuindo a culpa para aqueles homens. Jonas, ele está reconhecendo que aonde ele estava foi o Senhor
que o colocou. Eu vou baixar o nível para você entender. Não procure culpados. Não procure ninguém para você apontar e criticar e dizer: eu estou nessa por causa de fulano e de cicrano. Não, a culpa foi sua. E foi o próprio Deus. O Deus que é amor, Ele também é justiça. O Deus que traz paz, Ele também traz a guerra. O que nós estamos vivendo hoje em nossa cidade, eu entendo que tudo isso é um mover de Deus. O que nós estamos vivendo em nosso estado é um mover de Deus. Eu entendo que são planos diabólicos do inimigo contra a vida do homem, da humanidade, mas que está debaixo da permissão de Deus. E eu tenho certeza, eu creio assim, 2019 vai ser um ano de bênçãos para o povo de Deus. Mas nós precisamos reconhecer a magnitude do nosso Deus. Precisamos de deixar de ser crente menino, de querer atribuir tudo ao diabo. Não, tem momento na nossa vida que somos nós que trazemos o castigo de Deus para nossas vidas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e aí a gente vai atribuir ao diabo. Não, o diabo não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele, para poder fazer algo comigo ou contigo, ele vai ter que pedir permissão ao nosso dono. Tá entendendo isso, meu irmão? Então Jonas está dizendo: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Escuta, Jonas, ele agora deixa bem claro, pastor, o medo de Jonas não era de morrer ali. O medo de Jonas era de morrer sem estar na presença de Deus. O medo de Jonas era de morrer longe, fora dos olhos de Deus. Com certeza. Jonas agora está reconhecendo: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Eita Deus. A certeza de que quando se arrepende da desobediência que cometeu, tem uma resposta de Deus para. Aleluia. Jonas diz: